Chegamos em 2021, na 10ª edição da DW, Semana de Design de São Paulo. Esse festival, ele depende do esforço e do trabalho de todos, né? de indústria, do varejo, dos criativos, enfim, de toda a cadeia produtiva para que aconteça. E desde a primeira edição do festival, uma das marcas que incorporou aquilo que nós acreditamos como os valores essenciais de uma grande semana de design foi a Baikami. E por isso começamos a nossa história dos 10 anos do festival com o Cami, fundador da marca, que vai contar pra gente um pouquinho dessa história. Nossa história começa um pouco com o meu pai, que trabalhava com tapetes antigos, veio do Irã, é imigrante aqui no Brasil e chegou em 1960. Quando em 76 fechou a importação no Brasil, meu pai foi para os Estados Unidos, eu fui estudar nos Estados Unidos, fizemos residência nos Estados Unidos, eu passei 5 anos lá estudando, morando, mas aí em 83 eu voltei ao Brasil. Quando eu voltei, eu tinha estudado administração de empresa com mestrado em marketing internacional, mas aí eu acho que o sangue falou mais alto e voltei para o comércio, que eu achei mais interessante e mais dinâmico, que é o que está no sangue, é o que meu pai fazia, eu sempre gostei de tapete, então aí eu fiz parte de uma empresa chamada Século. 92 ou 93 eu vim a fazer a Século Baikami, daí virou só Baikami, aí aquela coisa, né? Casei, mudei, a Francesca entrou na minha vida, a Francesca é minha esposa e minha parceira, ela é arquiteta, estudou na Itália, também no Brasil, muito competente, muito criativa, graças a Deus, e aí formou-se a Baikami. Aí temos a família Baikami, estamos aqui há 33 anos, todos juntos e todos felizes. Somos mais de 160, temos a Baikami lojas, temos a Baikami manutenção e lavagem e manutenção, temos a Baikami eventos, temos a Baikami home, temos também a Baikami verde. Então temos mais de 5, devemos ter umas 6 ou 7. E todo ano pensamos em alguma coisa nova. Como a Francesca é bem criativa e eu sou muito curioso, a gente roda pelo mundo tendo ideia e nosso esporte é fazer coisa nova e experimentar coisa nova. A referência, o valor dinheiro não é muito para nós. Para nós a referência é fazer e dar certo. Não importa se vai dar dinheiro ou não. Tem muita coisa que a gente faz e dá dinheiro, tem muita coisa que a gente faz e não dá dinheiro. A gente já fez várias coisas. Uma época a gente tinha um programa de produção de rama de lycra, que o Brasil é bom nisso, faz bastante biquíni, né? E a gente usava isso para fazer um tapete chamado espaguete, que a gente exportava, e exportava muito bem, inclusive. Esse tapete era feito em um presídio feminino, numa ONG em Paraisópolis e numa outra ONG de surdos e mudos. Era um programa muito interessante. Essa história empresarial, sem dúvida nenhuma, Cami, de vocês, né? Ela, de certa forma, traduz um pouco do que nós acreditamos que deva ser o movimento do design brasileiro. A integração do mundo criativo com o mundo produtivo, né? E a gente vê tanto na Cami quanto no casal, Cami e Francesca, um match, né? Uma combinação muito interessante. Né? A gente teve ao longo desses 10 anos de DW, a gente até brinca, né? Foram 10 edições e 10 coleções da Baikami. A Baikami realmente elege a DW, essa Design de São Paulo, como um momento muito importante no seu calendário anual e se prepara fortemente em 2 dimensões, tanto numa dimensão empresarial quanto numa dimensão criativa. Né? Nós separamos isso aí somente por uma questão conceitual, de forma prática isso coexiste, isso coabita, né? São processos que se sobrepõem e vão em conjunto. Mas fica muito claro que o que vocês fazem, né, de um lado,
empresarial, tem essa visão de ter um calendário muito bem definido, né? A marca tem um posicionamento de diferenciação perante o mercado, ela se prepara para o que vem, e não é se preparar somente com a exposição de loja, mas mais do que isso, né, com a cadeia de suprimento, com os fornecedores, com os materiais, com treinamento de equipe, com desenvolvimento de materiais e políticas comerciais. Conta um pouquinho, né, dessa dimensão empresarial de participar de um festival e se preparar para isso, Cami. Como é que vocês organizam essa visão? E aí eu acho muito interessante quando você fala da questão de valor e preço, né, que a gente considera o novo luxo. O novo luxo não é preço, o novo luxo é valor. E valor é percepção, não é unidade monetária, né? Mas como é que a Cami se prepara empresarialmente para um festival como a DW? Eu vou começar pelo final. A gente tem um conceito, a Francesca e eu sempre pensando no tripé. Serviço, preço e qualidade. Quando você tem dois, o ideal é você ter os três, mas quando você tem dois, você já está no jogo. Então, sempre a gente tenta, em tudo que a gente faz, tem duas desses três componentes. Elementos essenciais. Essenciais para o comércio e para um bom produto. Então você tem que ter isso aí. Então, quando a gente olha para alguma coisa, a gente olha, tem qualidade, tem preço, já está no jogo. Tem qualidade, dá para distribuir, está no jogo. Então, o nosso objetivo é ter os três, é ter o tripé. Então, vendo isso, sempre que você vai atrás de uma coisa nova, porque a história se repete, tudo já foi inventado. No mundo já tudo, historicamente, nós temos 10 mil anos de história, agora estão achando mais 2 mil anos, que vai para 12 mil anos, cada hora aparece mais coisas no mundo, mais conhecimento, e a gente vai absorvendo. Como eu te disse, a Francesca, a gente é curioso. Então, essa curiosidade leva a gente para um caminho muito interessante, porque eu sou curioso e, vamos dizer assim, eu sou muito, pode ser corajoso, mas muito audacioso nas coisas que eu faço, porque eu gosto. Como eu te disse, eu sou nômade, então eu preciso ficar mudando. A Francesca já tem uma cabeça de arquiteta e engenheira. Ela me segura um pouquinho, ela que é o meu breque de mão. Mas Confissões da Bycami, hein, gente? Não, atenção, isso é inédito, exclusivo para design, para DW, para gente. Ela que, vamos dizer assim, eu jogo para cima e ela que pega atrás. É essa a condição. Então, com criatividade, ela organiza o que a gente se propõe a fazer. Esses processos de entrega que são a partir dessas experiências que vocês têm globais. Na parte criativa. Perfeito. Agora, na parte administrativa, na parte logística, tudo aí é a família Bycami que faz. Na parte de marketing, na parte de como diz, logística, tudo, nós somos 160. E aqui, o mais novinho aqui tem 5, 6 anos. Nós temos vários de 30 anos, eu estou aqui há mais de 33, né? Então, comigo tem gente de 30 anos. Porque esse ponto, Cami, é muito interessante. Quando a gente faz um festival de design, como é o nosso caso, esse movimento do design, o que aparece muito é a questão estética, né? É o produto, a cenografia da loja, é a intervenção, é a instalação, é o criativo. Mas o que eu acho muito bacana da Bycami é o que tem por trás, justamente o que você chama de família Bycami, né? O back-office, que é toda uma estrutura de logística, de cadeia de suprimentos, de marketing, de estratégia comercial, que junto com a ação efetivamente estética, né, do que aparece lindamente, e a Bycami todos os anos é destaque no festival, né, sempre está entre os principais destinos de visitação e de visibilidade, seja na mídia, ou seja, de visitação presencial, quando era possível, né? Mas enfim, mas eu vejo mais do que isso na Bycami. A gente que acompanha vocês muito perto, e tem muito orgulho e honra de acompanhar essa jornada, né? A gente percebe que além dessa questão estética e de aparência, existe toda uma estratégia de negócio por trás, né, que faz com que a marca a cada ano se renove, se reinvente e tenha uma percepção para o mercado diferente. Faz sentido o que a gente está falando? É por aí? Todo negócio, todo brand,
todo comércio ou empresa que aparece, tem nome, está há muitos anos no mercado, ela não é um simples icebergzinho. Ele é um iceberg grande, porque só aparece a ponta. O que está embaixo é muito mais forte, é muito mais poderoso e que dá muita sustentação para essa ponta do iceberg. Só para te dar uma ideia, no nosso negócio, como é que a gente faz? A gente começa a programar um design week um ano antes. No que diz respeito aos tapetes que eu produzo, eu tenho que produzir um ano e meio antes. Nós fazemos o desenho, fazemos a paleta de cores, mandamos para o Oriente, que é o nosso principal ponto de produção. Eles voltam com a gente que a gente não acerta na primeira, né? Se eu acertasse tudo na primeira, claro, já não estava aqui, né? Já estava. Mas entre o processo de concepção, prototipagem e desenvolvimento do começo é um ciclo de pelo menos um ano, né? É um ciclo de um ano. Então demora. Esse ciclo é longo. E dependendo do que você faz, o ciclo de venda também é longo. Então a gente tem que condensar tudo da melhor maneira possível. E é tudo, não é, as coisas não são fáceis, porque você precisa... São processos integrados e interdependentes, isso, mas que tem que seguir no seu próprio ritmo. Para você ter um brand, você precisa estar organizado, você precisa ter essa sustentação para você ir para frente. Senão você não consegue, você para na primeira curva, no primeiro problema, no caso. É realmente um desafio e a gente vê você se superando a cada ano, né? Obrigado, né, pela generosidade de compartilhar um pouco da estratégia de negócio empresarial, né? Porque é o que a gente tem tentado muito, quer dizer, o design para ser sustentável, todo esse movimento que a gente está há mais de década, né, trabalhando, ele efetivamente precisa ter essa integração com a visão empresarial. Senão ele acaba ficando efêmero e acaba afundando por não ser sustentável no sentido, inclusive, econômico, financeiro, empresarial, né? Então, lógico que tem toda uma pegada essencial da parte estética, da questão do produto, do criativo, mas junto com isso tem essa visão empresarial que a gente vê muito na Bicami. Mas aí, quer dizer, a nossa grande estrela, né, Bicami, com todo o respeito, né, a Francesca, que coordena esse processo criativo junto contigo, a gente vê, né, e aí você já contou um pouco da história de vocês, né, você de uma família que vem do Irã, com toda uma história também de formação empresarial internacional, ela, né, da Itália, e que, de certa forma, foi muito interessante, quer dizer, a primeira vez que eu tive uma reunião com vocês, em 2011, né, nós não nos conhecíamos, eu vim aqui contar um pouco da história de como seria, como é que a gente estava imaginando o festival, né? Eu até então trabalhava muito com o setor de revestimentos, a minha história era ligada a muito mais à indústria, né, da construção do que da decoração e do design, e confesso que aqui foi uma grande escola, as nossas conversas, inclusive as correções de rumos, né, as orientações, as dicas, como dizia o filósofo, né, prefiro os que me criticam, pois que me corrigem, que os que me elogiam, pois me corrompem. Né? Então a gente sempre aprendeu muito nesse processo com a Cami, e essa veia criativa, né, a gente vê que a Cami, mais do que buscar tendências, ela cria tendências. Né? Então acho que esse é um ponto fundamental. Né? O Brasil busca sua identidade no design, o Brasil busca ser uma potência criativa, e a Bicami, mais do que importar uma tendência, seja de Milão, seja do Oriente Médio, seja de qualquer lugar do mundo, vocês buscam uma integração entre atributos nacionais brasileiros com experiências internacionais, né? Conta um pouquinho pra gente como é que a Francesca, você ou a família Bicami buscam os criativos, os materiais, as referências, né? Como é que é esse processo de criação de um evento para a DW, que na verdade são coleções, né? Foram 10 coleções em 10 edições. Né? Então, não foram todas as marcas que estão com a gente que conseguiram esse feito, né? E a gente tem tudo isso registrado, vai mostrar para vocês aí ao longo desse ano, desse programa. Mas, enfim, como é que é o processo criativo em si? Bom, a minha história eu já te falei um pouco. Eu sou iraniano, imigrante brasileiro, que fui morar nos Estados Unidos
e voltei para o Brasil. Então, a minha esposa é italiana, veio morar no Brasil porque o pai foi transferido já da Fiat do Brasil, voltou para a Itália. O pai era um engenheiro, foi um engenheiro muito renomado e foi presidente, foi diretor-geral da Ferrari por 8 anos. Então ele que começou uma história na Ferrari de séries limitadas de carros. Então ele também era um cara criativo e eu acho que passou para a filha dele um pouquinho do legado dele. E isso juntou com a nossa sede de ver o mundo, porque os dois são cidadãos do mundo, né? Ela e eu, nós caímos de paraquedas aqui e nos encontramos aqui, mas a gente gosta de coisa diferente. Então, por exemplo, você vê a segunda edição nossa, que foi da China, Nós da China. Nós da China, nós trouxemos para cá 44 peças de arte contemporânea têxtil chinesa. E que foi que até posteriormente foi usado por exposição aqui da China, que o governo brasileiro fez com o governo chinês. E tem muita pesquisa, né, Cami? Óbvio que vocês são impactados visualmente, às vezes, pelas viagens, mas a gente vê uma imersão muito grande. Vocês trabalham com academia, né? Vocês trabalham com universidades brasileiras, italianas, da Ásia, né? Enfim, é um processo que não é somente de gostei e trago, não. Tem uma imersão de processo criativo. Não, a gente faz parte, por exemplo, de um grupo, essa universidade chinesa, em Pequim, que eles fazem a Bienal de Lausanne, que o nome é suíço, mas foi uma coisa que eles importaram, o nome da Suíça, mas eles continuam, já estão na 10ª Bienal de arte contemporânea têxtil. Então eles só fazem coisas têxteis e ali é um vulcão de ideias. Não é nem um geyser, é um vulcão mesmo. Sai ideias para tudo quanto é lado. A gente, numa dos nossos DWs, a gente fez um concurso no Politécnico de Milão e tiveram mais de 360 inscritos. Do qual nós selecionamos 10 e expusemos eles aqui no ano de 2019. Acho que se me lembro. Foi 2019, sim. 2019. Então, a gente, como eu falei para você, a gente é curioso, audacioso, vamos fazer. Daí a gente vê que a gente mais ou menos troca o pneu com o carro andando. Esse mundo a gente conhece bem, né? Na parte dos eventos a gente também tenta buscar essas inspirações todas, né? E entregar no final do processo uma experiência diferente, né? E parte dessa coisa da experiência que vocês entregam aqui na Bicame, todos os anos de festival, nesses 10 anos, é uma preocupação também de não apenas no criativo do produto, mas também na cenografia. Né? Vocês transformam a loja naquele momento do festival, né? Eu sei que isso, ao mesmo tempo, é uma pressão, né, para toda a equipe, porque você muda as coisas de lugar, você transforma, mas quer dizer, vocês criam experiências únicas, inéditas, exclusivas a cada ano dentro da Bicame, mudando essa questão expográfica, cenográfica para o festival. Como é que isso é gerado, Cami? E aí deve ter coisa, inclusive, engraçada nessa história, porque vocês mudam tudo, né? É uma loja incrível, que não conhece, tem que vir aqui na Bicame da Gabriel conhecer, que é incrível. Isso porque a loja aceita isso, e a loja pede, porque a loja é um projeto do Cláudio Bernardes, eu imagino que seja o único projeto comercial dele em São Paulo, eu não sei de outro, ele já é falecido, mas foi um arquiteto... Uma referência, né? Uma referência. Então, a loja é uma loja que pede e deixa a gente fazer essas experiências, que é um cenário. A própria loja, a arquitetura dela é um cenário. Então, ela comporta tudo isso que a gente faz. E você sabe, a criatividade da Francesca vai longe. Ela quer pendurar coisa, quer
quer amarrar aqui, quer amarrar ali, tem coisa que a gente fala, não, é impossível, mas ela consegue. Ano passado, 2020, na edição do DW, que nós já fizemos quando a pandemia permitiu, né? Nós fizemos a edição de 2020 em novembro, esse ano a edição é em outubro, de 3 a 10 de outubro. Um dos caminhos que nós demos para as marcas foi também, além de ativações indoor, né, em espaços fechados, que pudessem ser transmitidas por streaming, isso vai se repetir em 2021 com certeza, também que as marcas fizessem ativações outdoor. E vocês fizeram, né? Ano passado vocês também se prepararam uma utilização de fachadas, de jardins, que foi eu acho até um movimento que desde o começo vocês tentaram também, né? Sim. Era extrapolar o espaço físico da loja com atividades também na área externa. Né? Você acha que isso é um movimento que... Não, isso com certeza. Você tem que criar uma experiência. A experiência, se é dentro ou fora, se é um contexto todo, você tenta criar. E isso é bom no sentido que a gente também começa a criar coisa para fora, né? Sai daquele ambiente só de dentro de loja para fora de loja. Então é por isso que até chegamos nessa Bicame Home, que nós vamos ter novidades aí, quem sabe. Então vamos já entrar em 2021, Câmbio? O que tem algum spoiler, tem alguma novidade? Não conta tudo, né? Porque depois a Francesca... No que diz respeito a Bicame, nós vamos ter uma novidade que é o prêmio Adriana Adams, e que é uma designer renomada, pouco conhecida até. Um belíssimo legado. Mas deixou um legado muito grande entre lojas Forma, Arquitetura da Luz. Ela foi uma pessoa muito importante para o design brasileiro. Então nós vamos ter o concurso dela, que vai estar sendo capitaneado, está sendo a curadoria do Marcelo Lima, que é o papa do design, é um jornalista mais competente, digamos assim. Credenciado e com experiência internacional. Então, tem um prêmio até gordo do Gaetano Pet, que ele que está dando o prêmio em homenagem a Adriana Adams, e nós, patrocinadores, de uma forma ou de outra, vamos fazer isso com a Itens, Odara. Então, nós vamos fazer acontecer. Agora, a nossa intenção é fazer acontecer, é querer ver a coisa dar certo. Então, com certeza, com a ajuda de vocês, o DW, sua, né? Especialmente. Não, eu também tenho uma família DW, viu? Não é só... Então, sua e a sua não é tão família. Grande quanto a Bicame, mas é uma família muito apaixonada pelo que faz. E bom, é sempre assim, né? E quem é apaixonado pelo que faz, vai dar certo. Uma hora ou outra vai dar certo. A gente tem essa convicção. Então teremos aí novidades. Eu vi que ele não quer contar tudo dessa história, mas a gente já sabe que tem coleções chegando, 5 criativos, né? Mas enfim, aguardem, né, gente? De 3 a 10 de outubro a gente vai ter aqui. A Bicame geralmente faz uma ação um pouco antes de mobilização para as pessoas, e em breve a gente vai estar divulgando isso tudo. E eu queria saber também, quer dizer, 10 anos, 10 coleções, dezenas de criativos envolvidos e pessoas e produtos, né? Tem algum caso pitoresco, algum caso, algum aí que está muito conhecido como os perrengues chiques da vida, assim, você quer contar? Deve ter muitos, né? Tem bastante. Mas tem algum especial que você queira contar pra gente? Desde que, por exemplo, da China, as coisas chegaram 3, 4 dias antes, porque pelos problemas, pelos perrengues da importação, da logística e tudo. Você tem coisas aqui que a gente, com o tempo, a gente foi se adaptando também, né? Tem coisas que a gente gostaria de fazer, que a gente queria, uma época a gente queria fazer uma fachada isso há anos atrás, de LED, e queríamos, mas aí fomos impedidos de uma maneira ou de outra. Mas hoje já podem, você já vê que está em volta de São Paulo inteiro, tem painéis de LED. A criatividade é muito grande, a vontade de fazer também é muito grande, só que a gente também é limitado. Então, a gente tem os limites da época, os limites, por exemplo, hoje em dia a gente tem o limite da pandemia. Então, a gente vai ter que seguir certos protocolos e a gente vai ter o DW como a gente quer,
mas seguindo os Adequar os protocolos, protocolos. adequar os protocolos, nos adequar e oxalá até lá nós vamos estar bem vacinados, muitos de nós vão estar vacinados, então aqueles que tiverem uma gripinha vão estar bem acompanhados. A gente tem uma preocupação muito grande com isso também, Cami, desde o ano passado, né? A gente disse que faremos uma abertura cidadã e responsável, né? E o festival acontece, né? Tem uma mensagem que nós deixamos para todos, ele vai acontecer dentro do que for possível, né? Então, muitas marcas estão fazendo ações indoor com transmissão por streaming, outras marcas estão fazendo ações somente digitais, outras marcas estão fazendo nos lados externos, que a gente chama atividades outdoor, que são nas fachadas, nas vitrines, nos jardins, nas empenas, né? Então o que acontece é que o DW acontece, o festival acontece em sua 10ª edição, que é uma edição festiva, né? Mas como você falou, muito adequado aos protocolos sanitários vigentes, né? De maneira alguma nós seríamos contra isso. Uma coisa eu te garanto, o ser humano é o ser mais que se adapta melhor a qualquer condição. Então, mais um obstáculo aí para a gente vai evoluindo, né? E que os desafios... E com isso a DW e a Bicame também evoluem, graças a Deus. Gente, eu só tenho a agradecer a Bicame por essa história, por essa jornada juntos, né? Não se constrói um festival de cidade com uma pessoa ou com uma ideia, é um conjunto, né, de pessoas conspirando positivamente por algo. Então o DW é muito grato à Bicame, à família Bicame, né, e muitas outras marcas que a gente vai contar ao longo desse ano que participaram da nossa trajetória. E coloquem nas suas agendas, né, de 3 a 10 de outubro, DW, a 10ª edição da Semana de Design de São Paulo. Da nossa muito obrigado. Parte também muito agradecido por essa oportunidade e até lá. Até já.